E aí, guerreiros? Aqui é o lote. Se prepara, porque nesse vídeo Li Yunxiao vai fazer um veterano se borrar de medo só com o olhar, sem nem soltar um golpe, e o que vem depois disso ninguém esperava. Se inscreve agora para não perder o próximo episódio, deixa o like que ajuda muito a gente a crescer, e comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer. Bora pro recap! A narração abre lembrando um evento lendário em Tianwu, uma conferência marcial criada para apontar os 10 artistas marciais mais fortes do mundo. Não era um torneio qualquer, era basicamente a lista dos monstros no topo da cadeia alimentar. Esses 10 escolhidos receberiam o título de 10 soberanos, representando o auge absoluto da sociedade marcial. E só de falar nisso, já dá para entender o nível absurdo de quem entrava nesse ranking. Entre todos esses soberanos, existia um que ficava acima dos demais. O mais forte, o nome que fazia até especialistas virarem o rosto em respeito. Esse homem recebe o título de tirano soberano marcial. Uma figura tão pesada que a imagem dele aparece quase como uma lenda viva, cercada por imponência. O nome dele era o Shankon. E a técnica que fez esse cara chegar nesse patamar era justamente a técnica do corpo tirânico. Agora vem o detalhe importante. Gu Feiyan, na vida passada, conseguiu essa técnica por puro golpe de sorte. Só que, como sempre nesse tipo de história, ter o tesouro na mão não significa conseguir usar. A técnica era conhecida como um método corporal capaz de dominar tudo abaixo dos céus. Só que Gu Feiyan morreu antes de conseguir cultivá-la, deixando esse trunfo absurdo sem uso. Mas agora, renascido como Li Yunxiao, ele enxerga a chance perfeita de finalmente começar. O corpo atual é fraco, os meridianos ainda são um problema, então fortalecer a base vira prioridade total. Li Yunxiao encara o desafio com aquele sorriso de quem sabe exatamente onde está se metendo. Ou pelo menos acha que sabe, porque essa técnica não tem fama de ser gentil. E no instante em que ele começa, o corpo dele já é arremessado com violência. O treinamento nem esquenta direito e a técnica já mostra que não está ali para passar a mão na cabeça de ninguém. Ele tenta se apoiar no chão, forçando braços e pernas a aguentarem o impacto. Só que a pressão é tão grande que parece que cada músculo está sendo esmagado ao mesmo tempo. A dor vem forte, e Li Yunxiao perde completamente a postura. O rosto dele entrega tudo. Isso aqui não é treino comum, é tortura refinada em forma de cultivo. Ele cai de cara no chão e solta um grito, sem conseguir controlar o próprio corpo. A técnica está literalmente quebrando os limites físicos dele na marrã. Mesmo assim, ele não desiste de imediato. Suando, tremendo e cerrando os dentes, Li Yunxiao tenta entender como algo pode doer tanto logo no começo. Ele percebe que a dor é tão intensa que parece que o corpo vai se partir em pedaços. E aí fica claro, se Ao Shankon era insano de forte, o caminho para chegar perto dele também é insano de cruel. Mesmo sem ter aberto os meridianos, Li Yunxiao entende o valor desse método. Se ele conseguir cultivar só essa técnica até o fim, já pode construir uma base capaz de tocar o nível de um soberano marcial. Então ele começa a se erguer de novo, fechando o punho e forçando o corpo a obedecer. A dor continua, mas a determinação dele começa a falar mais alto. Li Yunxiao lembra quem ele foi, Gu Feiyan, alguém que já esteve entre os 10 maiores soberanos marciais. Ou seja, o corpo atual é fraco, mas a mentalidade ainda é de um monstro do topo. Ele se convence de que possui tudo o que precisa, talento, coragem e determinação. E quando um protagonista desse tipo decide que vai aguentar, normalmente é aí que a evolução começa. Com a energia explodindo ao redor, Li Yunxiao finalmente avança para executar a técnica do corpo tirânico, primeiro estilo. O treinamento brutal começa de verdade, e agora o corpo dele vai ter que acompanhar a alma de um antigo soberano. Li Yunxiao chega no limite do próprio corpo e mesmo assim força a técnica a continuar. A energia explode ao redor dele como se o chão estivesse sendo rasgado, e fica claro que esse treinamento não é brincadeira de academia. Então ele libera o golpe do primeiro estilo, o Sol Lunar. Só que, pelo impacto, dá para perceber que não é só um movimento bonito, é uma técnica feita para arrebentar o usuário junto com o alvo. A reação vem na hora. O corpo de Li Yunxiao é jogado com violência, como se cada músculo tivesse sido puxado e esmagado ao mesmo tempo. E é aí que a coisa desanda, porque a dor toma conta de tudo. Ele perde o controle no ar, com o corpo tremendo e recebendo o retorno brutal da técnica. Mesmo sendo a alma de Gu Feiyan,
O físico atual ainda é fraco demais para acompanhar esse nível. O impacto seguinte é seco. Depois de forçar o sol lunar, ele simplesmente despenca na sala, como se tivesse sido chutado por uma montanha. Lee Yun-Xiao rola pelo chão junto dos outros alunos, todos destruídos pelo treino. A cena mostra bem, aqui ninguém está evoluindo no conforto, é na base de queda, sangue e humilhação. Mesmo machucado, ele cospe sangue e ainda tenta respirar direito. O corpo não aguenta, mas a vontade dele continua empurrando tudo para frente. Enquanto recupera o fôlego encostado na parede, Lee Yun-Xiao observa o efeito do treinamento ao redor. Ele está acabado, mas a cabeça dele já está calculando como superar esse obstáculo. E o pensamento dele é simples: se aquele tirano conseguiu dominar esse poder, então ele também vai conseguir. O orgulho de Gu Feian fala mais alto, e desistir nem entra na lista de opções. Com sangue na boca e o corpo implorando por descanso, ele decide repetir tudo outra vez. É aquele tipo de teimosia que parece loucura, mas em cultivo, muitas vezes, é isso que separa monstro de figurante. Ele finca a mão, reúne energia de novo e grita o nome da técnica mais uma vez. O sol lunar volta a surgir, e o ambiente parece abrir espaço para uma força absurda. Do lado de fora, o impacto do treinamento parece até mexer com a atmosfera da academia. A cena corta deixando claro que essa noite de sofrimento foi só o começo. No dia seguinte, Lee Yun-Xiao aparece na academia Jialan, mais precisamente na sala de treinamento gravitacional. Como ele já tem o corpo tirânico como base, ele pretende usar a gravidade aumentada para acelerar ainda mais a evolução. Ao entrar no local, ele sente uma nostalgia pesada. Décadas atrás, na vida passada, ele era como aqueles jovens ali, aprendizes comuns, treinando artes marciais e sonhando em alcançar o topo. Ele relembra aquela fase em que os alunos ouviam histórias sobre heróis e transformavam essas lendas em combustível. Para Lee Yun-Xiao, isso não é só memória bonita, é o começo de tudo que ele já conquistou um dia. As lembranças continuam, treino atrás de treino, sem descanso, sem atalho e sem glamour. O caminho dos fortes sempre começa assim, com o corpo no chão e a ambição de pé. Ele lembra também dos jovens que caminhavam pela academia com aquela esperança de um dia chegar ao topo. Agora, renascido, ele passa por eles como alguém que já viu o cume, e sabe exatamente o preço para chegar lá. Alguns alunos comentam sobre os voluntários, dizendo que muitos deles são aprendizes de famílias pobres. Lee Yun-Xiao escuta, mas não se abala, ele está focado no próprio plano. Depois de analisar a situação, ele decide começar pela câmara básica de 10 vezes a gravidade. Pro corpo atual dele, isso já é um desafio sério, mas também é exatamente o tipo de pressão que ele precisa. Lee Yun-Xiao segue até a matriz de teletransporte da sala de gravidade 10x e ativa o acesso. Na palma dele, surge o brilho da matriz, indicando que o próximo estágio do treinamento vai começar agora. Lee Yun-Xiao aparece envolvido por uma coluna de energia azul, já caindo direto dentro da sala de gravidade. E olha, ele não entra com pose de mestre não. O corpo dele sente o impacto na hora. A formação despeja aquele brilho como se fosse uma cachoeira de pressão espiritual. A cada segundo, fica claro que 10x de gravidade não é brincadeira para um corpo recém-reconstruído. Quando a energia toca o chão, a sala inteira parece tremer. É aquele tipo de entrada que não dá boas-vindas, dá um aviso: aqui dentro, qualquer descuido quebra você. Lee Yun-Xiao surge ajoelhado, cercado por uma barreira de energia azul, tentando estabilizar a respiração. Mesmo sendo Gu Feian por dentro, por fora ele ainda está preso num corpo fraco. Ele força as pernas a ficarem de pé dentro do círculo, mas o peso está esmagando cada músculo. O simples ato de respirar já vira treinamento. O protagonista começa a ofegar pesado, com os olhos arregalados e o rosto tenso. A gravidade 10x não apenas pesa no corpo, ela cobra cada erro que ele cometeu ao subestimar seus próprios limites. Mesmo sofrendo, Lee Yun-Xiao entende uma coisa importante: se fosse pego desprevenido, essa gravidade teria acabado com ele. Mas como ele já estava mentalmente preparado, ainda consegue aguentar a pressão absurda. Depois disso, a cena mostra a área das salas de treinamento da Academia Jialan, marcada como gravidade 10x. É um lugar feito justamente para separar quem só fala de cultivo de quem realmente aguenta pagar o preço. Lee Yun-Xiao observa o corredor imenso e calcula que existem pelo menos 200 salas de treino. Só que,
Como a maioria dos aprendizes está esperando vaga, escolher uma sala livre não é tão simples assim. Ele chega ao topo da escada e nota o movimento de gente esperando do lado de fora. Só que Lee Yun-Xiao não pretende perder tempo numa fila igual aos outros. Então ele ativa seu sentido divino, e a percepção dele se espalha pelo corredor como um olho vermelho no escuro. É aqui que a diferença entre um veterano reencarnado e alunos comuns começa a ficar gritante. Com essa percepção, ele identifica uma sala específica, a número 013. E pela movimentação lá dentro, ele conclui que ela está prestes a ficar vazia. Enquanto caminha até a sala, Lee Yun-Xiao foca no próximo objetivo, dominar o estilo sol lunar o mais rápido possível. Afinal, só com esse domínio o corpo dele vai aguentar melhor quando ele liberar os meridianos. Os passos dele são firmes, sem pressa e sem hesitação. Na cabeça de Lee Yun-Xiao, aquilo não é sorte, é cálculo puro baseado na percepção que os outros nem conseguem imaginar. A porta da sala 013 se abre no momento perfeito, exatamente como ele previu. E a luz forte saindo lá de dentro confirma que alguém acabou de concluir o treino. Lee Yun-Xiao se aproxima para entrar, enquanto o aluno que estava usando a sala estranha a presença dele. O cara mal entende como alguém apareceu ali tão precisamente na hora da vaga abrir. Do lado de fora, os outros aprendizes também ficam confusos. Eles estavam todos esperando, mas Lee Yun-Xiao simplesmente surge e pega a oportunidade como se já soubesse o futuro. A galera começa a comentar que finalmente alguém saiu de uma sala, e alguns ficam irritados porque estavam esperando há muito tempo. Para eles, Lee Yun-Xiao só teve sorte. Para quem acompanha, fica óbvio que foi sentido divino trabalhando. Um dos alunos percebe algo ainda mais estranho. Não consegue sentir fluxo de Yuan Qi em Lee Yun-Xiao. E isso deixa todo mundo bugado, porque na cabeça deles uma pessoa comum jamais aguentaria uma sala de gravidade 10x. Mas Lee Yun-Xiao só despreza mentalmente a conclusão deles. Para ele, esses novatos nem chegaram perto de entender a grandeza do seu sentido divino. Sem perder tempo respondendo ninguém, ele entra na sala com aquele olhar frio de quem já decidiu o próximo passo. Agora, a sala 013 vira o palco onde Lee Yun-Xiao pretende empurrar esse corpo fraco para um novo limite. Mal Lee Yun-Xiao garante a sala de gravidade 10x, a porta já é empurrada por alguém do lado de fora. E o cara chega chamando ele de pequeno irmão, naquele tom falso educado que já entrega a confusão. O sujeito se apresenta como Yu Eshin, um aprendiz marcial com 7 meridianos abertos, e claramente acha que isso basta para todo mundo abrir caminho. Ele vem sorrindo, mas a intenção é simples, tomar a sala. Yu Eshin tenta bancar o veterano simpático, dizendo que Lee Yun-Xiao é novo ali e deveria deixá-lo usar o lugar. Só que Yun-Xiao nem entra no joguinho social e corta o papo na lata. A resposta pega o veterano totalmente desprevenido. Afinal, na cabeça dele, um aluno aparentemente sem Yuan Qi deveria baixar a cabeça na hora. Aí o Eshin muda o tom e começa com aquele discurso clássico de valentão de academia. Diz que o novato nem sabe quem ele é e que o nome dele poderia até proteger Yun-Xiao caso desse problema. Ou seja, o cara tenta vender ameaça como se fosse favor. Mas Lee Yun-Xiao não só recusa, como humilha o sujeito sem cerimônia. O olhar dele muda, a paciência acaba, e ele manda o veterano sair dali como se estivesse espantando o mosquito. E o Eshin ri, mas já está completamente irritado. A aura dele explode, a pressão toma a sala, e ele começa a tratar Yun-Xiao como lixo por ousar falar assim com alguém do nível dele. Então o veterano parte para cima, decidido a ensinar ao novato as tais regras que todos deveriam seguir. Só que ele não faz ideia de que está avançando contra alguém que já foi Gu Feiyan. Depois de tomar a sala de gravidade 10x como se fosse a coisa mais normal do mundo, Lee Yun-Xiao fica cara a cara com Yu Eshin, o veterano que achou que ia intimidar um novato. Só que ele ainda não faz ideia de que esse aluno fraco carrega uma experiência absurda por trás daquele olhar calmo. Yu Eshin parte para cima todo confiante, dizendo que está de bom humor e que por isso não vai matar Lee Yun-Xiao. Mas a ameaça vem pesada, ele promete quebrar os ossos do garoto só para ensinar respeito. Ele solta um golpe feroz, cheio de aura e intenção assassina, tentando esmagar o novato na base da brutalidade. Só que Lee Yun-Xiao enxerga tudo com uma frieza absurda, como se estivesse analisando uma técnica de criança. Em vez de entrar em pânico, Lee Yun-Xiao simplesmente escapa e ainda comenta o ponto fraco da técnica do adversário. Ele reconhece que o conceito existe, mas diz que falta essência,
como se estivesse dando aula no meio da luta. A galera que estava assistindo fica sem entender nada. Afinal, quem em sã consciência aconselha o próprio inimigo durante uma briga? Só que isso mexe ainda mais com o orgulho de Yueshin. Para ele, aquilo não é análise, é deboche puro vindo de um pirralho. E é aí que a coisa desanda de vez, e Yueshin perde a cabeça e chama Li Yunxiao de arrogante. A aura dele explode enquanto ele salta, pronto para transformar o ataque numa punição pública. Ele vem de cima com tudo, usando o peso da queda e a gravidade da sala a favor dele. A intenção é simples, esmagar Li Yunxiao antes que o garoto tenha qualquer chance de reagir. E Yueshin grita como se já tivesse vencido, mandando o protagonista morrer ali mesmo. Mas o olhar dele muda no mesmo instante em que percebe que alguma coisa está errada. Li Yunxiao pisa firme no chão, e o ar ao redor dele começa a mudar. Uma presença azul, pesada e monstruosa surge, como se uma fera antiga estivesse despertando dentro daquela sala. O corpo de Li Yunxiao é envolvido por uma energia azul intensa, formando a imagem assustadora de uma criatura gigantesca. E nesse momento fica claro, ele não está apenas desviando, ele preparou uma resposta. E Yueshin congela de choque. A técnica que deveria dominar e paralisar o adversário simplesmente não funciona do jeito que ele esperava. Ele começa a entrar em desespero, porque Li Yunxiao não só resiste, como parece estar atraindo o ataque dele. A sensação é de que o caçador virou presa sem nem perceber. Por dentro, Yueshin sente um medo estranho, como uma ovelha caminhando direto para o abate. A presença de Li Yunxiao parece grande demais, como se quisesse engolir céu e terra. Quando o ataque finalmente chega, Li Yunxiao já estava esperando. Ele se move no momento exato, pega o adversário no ar e transforma a investida de Yueshin contra ele mesmo. Mesmo assustado, Yueshin tenta se convencer de que ainda está no controle. Ele insiste que Li Yunxiao continua sendo só um aprendiz marcial e que, por mais truques escondidos que tenha, ainda pode ser esmagado. Então ele força ainda mais o corpo e tenta vencer na pura diferença de força. Só que Li Yunxiao segura o impacto com precisão, usando técnica e timing em vez de depender de poder bruto. Os espectadores ficam completamente paralisados. Aquilo que era para ser uma surra rápida contra um novato agora vira uma cena absurda, com o veterano sendo neutralizado diante de todo mundo. Li Yunxiao aproveita a abertura e contra-ataca sem hesitar. Yueshin mal consegue reagir antes de ser atingido em cheio. O golpe pega limpo, e o corpo de Yueshin é lançado com violência. A postura confiante dele desaparece na mesma hora, substituída por pura dor e surpresa. O impacto arrebenta o chão da sala de treinamento e mostra para todo mundo que Li Yunxiao não estava blefando. Mesmo sem parecer ter Yuan-Qi, ele consegue virar uma luta impossível usando experiência, leitura de combate e um controle assustador do próprio corpo. Depois de mandar Yueshin voando, Li Yunxiao nem comemora. Ele só olha para o próprio corpo e percebe que, se fosse antes, esse esforço já teria feito ele apagar na hora. Enquanto isso, o povo em volta tenta entender o que acabou de ver. Na cabeça deles, aquele soco deveria no mínimo ter quebrado o braço do Yueshin, porque a diferença de nível era absurda. Só que aí vem a parte estranha, ninguém sentiu Yuan-Qi no corpo do Li Yunxiao. E isso deixa todo mundo com uma pulga atrás da orelha, porque aquele movimento parecia simples demais para ter produzido tanta força. E Yueshin, todo suado e humilhado, começa a ligar os pontos. Ele percebe que Li Yunxiao não usou energia como um cultivador normal, mas aquela esquiva e aquele golpe tinham uma técnica escondida por trás. Antes que a situação vire uma briga ainda pior, Lu Landu aparece e corta o clima. Ela avisa que já deu, mas também deixa claro que vai resolver aquilo em poucos minutos. Lu Landu diz que vai garantir uma sala de treino para Yueshin, tentando encerrar o barraco sem mais confusão. Só que o dano já foi feito, ele perdeu a pose na frente de todo mundo. E então a identidade dela fica clara, Lu Landu, da Academia Jialan. Li Yunxiao olha para ela com aquele ar de quem finalmente entendeu quem estava por trás da situação. Lu Landu sorri e revela que percebeu algo importante. Li Yunxiao começou a praticar a palma das nuvens por conta própria. Para ela, isso explica a forma como ele conseguiu reagir mesmo sem demonstrar cultivo. Ela até admite que o golpe foi bonito, mas joga um balde de água fria logo em seguida. Sem força real por trás, aquilo não passa de truque de apresentação, algo que impressiona os outros, mas não leva um cultivador muito longe. Li Yunxiao escuta tudo e,
em vez de discutir, concorda na maior calma. Só que esse sorriso dele já entrega que vem provocação pesada. Ele diz que ela está certa, mas só porque nunca venceu ele de verdade. E quanto mais o tempo passa, mais a diferença entre os dois aumenta, deixando Lu Landu intrigada com tanta confiança. Quando ela menciona que ele é o jovem mestre da família Li, Yu Eshin quase entra em choque. Afinal, na cabeça de todo mundo, Li Yunxiao era famoso justamente por ser o inútil que não conseguia cultivar. Os comentários começam a pipocar, dizem que o corpo dele tem algum defeito grave e que nem os mestres da Associação de Alquimia conseguiram curar. Enquanto isso, Li Yunxiao pensa no motivo de Gu Feiyan ter despertado justamente nesse corpo tão problemático. A conversa muda para o passado de Li Yunxiao, e Lu Landu acredita que ele fez tudo aquilo por causa dela. Ela deixa claro que ele pode até ser persistente, mas, se continuar inútil no mundo marcial, jamais terá chance de ficar ao lado dela. Li Yunxiao entende na hora, ela confundiu completamente as ações dele. Só que ninguém ali poderia imaginar que quem está naquele corpo agora é o próprio Gu Feiyan reencarnado. E o Eshin cai na risada, aproveitando a deixa para humilhar Li Yunxiao mais uma vez. Para ele, é ridículo um suposto inútil sonhar em conquistar Lu Landu. Mas a risada morre rápido quando Li Yunxiao vira o rosto. A pressão no olhar dele muda o clima na hora, e o Eshin sente que talvez tenha passado do ponto. Li Yunxiao então acaba com um mal-entendido de uma vez. Ele diz que, inútil ou não, a futura noiva dele não tem nada a ver com Lu Landu. Sem dar espaço para mais drama, ele simplesmente vira as costas. Para Li Yunxiao, essa discussão não vale mais tempo do que o próprio treino. E assim ele sai da sala, batendo a porta e deixando todo mundo para trás com humilhação engasgada. O recado fica claro. O antigo lixo da academia Jiala não está mais disposto a brincar no nível deles. Enquanto Lu Landu observa tudo com aquela calma de quem já entendeu metade do problema, e o Eshin entra em choque total. Para ele, não faz sentido nenhum um cara sem meridianos abertos simplesmente destruir a pressão do punho do tigre agachado. Na cabeça de Yu Eshin, Li Yunxiao vira praticamente um monstro. Ele sente como se tivesse encarado um abismo sem fundo, e o pior, só com um olhar, o protagonista já tinha desmontado toda a confiança dele. E aí bate o baque psicológico. Yu Eshin percebe que perdeu antes mesmo da luta terminar, porque aquele olhar fez ele duvidar da própria força. Ele se pergunta se simplesmente perdeu a vontade de enfrentar Li Yunxiao. Só que Lu Landu corta o clima e avisa que o que Li Yunxiao disse não estava errado. Lu explica que, mesmo com uma aura agressiva, o punho de Yu Eshin era só aparência se ele não entendesse a essência da técnica. Em outras palavras, ele tinha pose de fera, mas faltava conteúdo para transformar aquilo em poder de verdade. Yu Eshin fica destruído, sem resposta, enquanto os outros alunos assistem de longe. E, por dentro, ele só consegue gritar o nome de Li Yunxiao, porque aquela humilhação ficou entalada na alma dele. Depois disso, Li Yunxiao muda de ambiente e vai para uma sala fechada, onde dois enormes bonecos de pedra estão posicionados como adversários de treino. E aqui já dá para sentir, ele não veio brincar, veio se moer para recuperar força. Esses dois blocos de pedra não são qualquer coisa, eles existem há pelo menos 100 anos. Independente de tempo ou espaço, o objetivo deles é simples e cruel, servir como ferramentas de temperamento para guerreiros. A lógica é insana. Tem gente que não tem medo de sofrer e coloca tudo no treinamento só para se tornar mais forte que todos. Só que Li Yunxiao sabe que agora não é hora de drama emocional, porque ele precisa recuperar logo a força dele. Ele foca em liberar os meridianos e condensar seu Yuan-Qi o mais rápido possível. Afinal, se quiser pisar no 8º andar do Reino dos Céus, ele calcula que precisa fazer isso em no máximo 10 dias. Então ele parte para cima dos bonecos de pedra sem hesitar. E começa o tipo de treino que separa um jovem comum de alguém que já foi Gu Feiyan, pancada, dor e evolução na Marran. E esse foi o vídeo número 3 da saga de Eternal Supreme aqui no canal. Se você quer ver o Li Yunxiao humilhar ainda mais gente que duvidou dele, corre e se inscreve, ativa o sininho, porque o próximo capítulo vem em breve. Deixa o like agora, comenta o que você achou dessa cena, e até a próxima!